você trouxe a informação que o Elon Musk visitou a China e fez elogios, não pelo Twitter, já que lá é proibido, não é mesmo? Como é que foi isso? O Elon Musk esteve lá, né? Ele tem... A Tesla tem fábrica lá, aliás, uma das mais importantes, ele produz muito lá, e ele tem negócios tem muitos negócios na China, das empresas dele. Então, ele foi recebido, essa foto é uma foto mais antiga, dele cumprimentando o Xi Jinping. Dessa vez, não, hoje ele foi falar com Li Qiang, se não me engano, que é o primeiro-ministro chinês. E teve com ele, tirou foto, eu na matéria boto essa foto, inclusive, que é de hoje, e ele disse que vai botar mais dinheiro na China, vai investir, essa foto aí, e que essa que é de hoje, e que o Elon Musk é um cara incrível, que não sei, aliás, que a China é um lugar maravilhoso para fazer negócio, que ele está fazendo, etc. E tal. Então, é um dado interessante, por quê? Porque o Elon Musk, para alguns públicos, né, bolsonaristas, enfim, e filobolsonaristas, criptobolsonaristas, ele virou uma espécie de bastião da liberdade de imprensa, mas com asterisco, né? Depende. Por exemplo, na China, não. E a China é uma ditadura. Tá? Eu já vi muitas discussões, se a China é comunista, se não é, umas discussões bestas. Gente que pega a definição de comunismo do Marx, lá do Manifesto Comunista, de 1848, e quer aplicar no mundo de hoje. Como se o comunismo, ao longo do tempo, não tivesse mudado em alguns aspectos. O próprio liberalismo, quer dizer, todas essas ideologias, conservadorismo, vai ganhando nuances à medida que o tempo vai passando. Ok. Mas o que não dá para discutir é que a China é uma ditadura. Então eu peguei e botei na matéria o ranking da Freedom House, que é o ranking de liberdade aí mais usado no mundo, e esse ranking ele dá uma nota, ele classifica os países dos chamados mais livres para os menos livres, tá? Quer dizer, um ranking de liberdade. E a nota 100 seria a nota máxima, é de 0 a 100. Então, lá em cima, que ganha 99, 98, basicamente são os países escandinavos, né? Noruega, a Finlândia é 99, se não me engano, é o número 1 da lista, lá o campeão em liberdade. Você tem a Nova Zelândia também muito bem cotada. Então, esses aí, Nova Zelândia, Noruega, Suécia, Finlândia, eles estão ali no 99, 98, são considerados os países mais livres. E aí você vai descendo, descendo, descendo. O Brasil é considerado um país livre, o Brasil tem nota 74, 75, alguma coisa assim. Então, não está 20 pontos abaixo dos escandinavos, mas ainda está bem no ranking, né? Está em 70 e alguma coisa. Agora, a China ganhou de 100 pontos possíveis, a China ganhou 9. Ou, se fosse uma prova de 0 a 10, teria tirado 0,9. Mas isso não tem tanto problema, Alexandre, porque provavelmente esse índice não é nem publicado na China. Então, eles nem sabem que eles tiveram 9, né? A população. Mas o seu Elon Musk poderia ter contado. E, assim, só para vocês terem uma referência, Cuba é nota 12. Então, nesse ranking, a China é considerada menos livre que Cuba. Cuba tirou 12. Tem mais tecnologia para coibir. Em Cuba é só o chilindró mesmo. Só, entre aspas. Só na mamona. Mas a China tem esse estado, essa coisa meio 1984, de filmar todo mundo, de reconhecimento facial, de investigar. Então, a China é muito desenvolvida, muito rica tecnologicamente. Então, isso na mão de totalitários, você faz esse pesadelo distópico de perseguição, de controle, de censura. Então, a China está empatada com quem? Com a Líbia. A Líbia também tirou 9 e o Iêmen tirou 10. A China é menos livre que o Iêmen. Então, assim, o Iêmen é nota 10. Olha pois só. Então, assim, não tem o que discutir. A China é uma ditadura. Então, assim, eu não estou falando isso, eu sou um admirador do Elon Musk. Aliás, esse final de semana eu tenho falado tanto dele que eu finalmente comprei a biografia dele, do Walter Isaacson, estou lendo. E ele Oi? Eu também ganhei de um amigo aí, do Duda, nesse fim de semana. Aliás, na Amazon, quando eu fui comprar, eu reparei isso. Lá em cima estava, é o mais presenteado, número 1 em presenteados. Então, não sei se as pessoas estão lendo
Eu não sei se as pessoas estão lendo esse livro, mas estão presenteando. É bom. Enfim, É bom. o livro, há 10 anos atrás, exatamente 10 anos, em 2014, era o livro do Piketty, que era o campeão de presente, todo mundo dava, o tal do Capital do século XXI. E aí saiu e aí saiu uma estatística que é o livro menos lido de todos, da história, porque a Amazon ela vende o livro físico e também vende o e-book. E ela tem um ranking. Ela segue, né? Dá para saber. As proporções, né? Exatamente. Então, o livro anterior, que era o campeão, era o livro do Stephen Hawking, que era Uma Breve História do Tempo, não é isso que é o nome do livro? Sim. E era o campeão de livro presenteado, comprado, que ninguém lia, porque no e-book as pessoas só iam até 3% do livro. E agora, aí o Piketty ganhou, porque o Piketty ficou em 2%. Eu tentei ler o do Piketty também. As pessoas liam mais um livro de 700... Foi mais longe no próprio Capital do que no livro do Piketty. E Como é que é? Piketty, eu fui mais longe no Capital original do que no livro do Piketty. Porque Exatamente. no Piketty você, assim, ele próprio também admitiu que nem ele leu o Capital, né? Inteiro. Sim, ele disse que não leu o Capital. Admitiu que não leu. Então, assim, a referência é essa. Então, eu acabei tendo que ler por obrigação profissional na época, porque me pediram para escrever um livro para rebater, aí eu tive que ler, e eu depois desisti do projeto. E depois... Oi? Você leu em cirílico ainda, no original. Pois é. E aí depois eu desisti do projeto. Eu falei, não dá, isso aqui é uma bobagem tão grande do início ao fim. Ele mentiu nos números, ele errou, ele mentiu nos gráficos, foi uma palhaçada. Liberdade criativa, liberdade poética. É isso. Mas eu então, queria... A gente fez um monte de digressão, saímos do assunto, mas o assunto o Elon Musk é um grande cara, como engenheiro, como empreendedor. O mundo é um mundo melhor com ele, que ele revolucionou os carros elétricos, está fazendo essa coisa incrível desse foguete reaproveitável, sobe, desce, pousa. Então, assim, é um cara, pelo amor de Deus, é um cara sensacional. Vida longa ao Elon Musk, vida longa aos seus projetos, a Starlink, Neuralink, o diabo. Mas, como filósofo, pensador, bastião da liberdade, aí é uma forçada de barra que não precisa, entendeu? Não tem nada a ver com ele, ele é um pragmático. Onde ele acha que ele tem algum ganho com essa bandeira, ele usa, em outros lugares ele finge que não existe, e vida que segue. O pitaco que eu queria dar aí é assim, diga. Essa questão do Elon Musk, né, para a qual a gente prestou muita atenção aí, porque ele agitou aqui o Brasil, é uma das magias da política, né? É a capacidade, ou a possibilidade de dizer coisas distintas e tentar, e aí o desafio é muito maior hoje, e tentar manter alguma coerência. Porque como você atua, ele atua em vários... e o Lula é muito parecido nisso, né? O Lula fez a carreira fazendo discursos para grupos específicos e contentando esses grupos específicos todos ao mesmo tempo. Agora tá tudo exposto. Então, você faz um discurso para cá, tá gravado, ele passa para o outro público. E aí, quando você confronta o que está acontecendo... Você falou diferente. Exatamente, você estava falando uma coisa... internet agora. Pois é. E aí, a elite, né, ele fala contra a elite, diante de um público de elite. Aí se reúne na casa de um grande empresário. Exatamente. E aí o Musk é isso. Ele fez aqui, defendeu, né, o valor da empresa dele, o valor dessa empresa específica X é esse. Todo mundo falar tudo, com liberdade para falar, e que se batam e que falem cada vez mais por conta disso, porque quanto mais nervoso alguém tá, mais ele quer rebater, e aí mais fluxo, mais conversa. A liberdade forchan. Pois é. E aí, quando ele vai, né, se fosse ele, de fato, se essa bandeira da liberdade de expressão fosse a bandeira dele e não as empresas dele, primeiro que ele não iria para a China, né? Estou aqui protestando, vou protestar e tal. Ou se ele fosse lá, ele confrontaria o líder chinês. E ele também não fez isso. São outros valores, né? E aí cada país lida com os seus problemas, né? E aí, no caso da gente aqui, que é o que eu defendi desde o início, que a gente tende a tirar o proveito que a gente consegue. Ele serviu como um agente provocador. Exatamente, ele provocou especificamente aqui, né? E aí é complicado quando, por exemplo, né? E aí, porque fica a contradição. Vai o Bolsonaro fazer um discurso louvando Elon Musk. Ele vai entrar nessa contradição, inevitavelmente, quando alguém vai chegar e falar, olha, o cara tá na China, você tá dizendo aí que o cara tá fazendo liberdade, mas na China não é, né? Tá confrontando, tá conflitando, né?
Agora, é o diabo. Um cara que é um investidor, que quando vai à China é recebido pelo Xi Jinping, não é presidentes, nem todos os presidentes são recebidos pelo Xi Jinping quando vão à China, entendeu? Quer dizer, ele é um cara estratégico, ele é um parceiro importante da China. Não é que ele abriu uma fabriqueta para fazer a chave da ignição do carro. Não, ele é um investidor importante do país. Mas isso é uma coisa, você citou os políticos, o Mahmoud Abbas faz muito isso, que é o cara do Fatah, que é considerado vamos dizer, o Hamas moderado, tem essa conversa, e aí vira e mexe, ele faz uma declaração considerada moderada em inglês na ONU, aí todo mundo, olha que legal, Mahmoud Abbas e tal. Aí quando ele vai, no mesmo dia, dar uma entrevista em árabe, ele fala tudo o contrário, entendeu? Só que ninguém acompanha o que o homem fala em árabe, entendeu? E aí, porque quando ele dá entrevista em árabe, ele fala a mesma coisa que o Hamas, entendeu? É muito parecido. Mas quando ele fala em inglês, não, veja bem, olha, vamos respeitar Israel, sou contra o terrorismo, que é isso e tal. E aí tem esse pragmatismo. Uma última coisa, vocês contando aí, sabe uma coisa que me lembrou, mas é um exemplo de velho, vocês vão me perdoar. Eu lembrei da Microsoft, quando ela resolveu fazer uma enciclopédia que chamava Encarta. E a enciclopédia da Microsoft, ela ia adaptando nos países. Então, assim, nos Estados Unidos, quem inventou o avião? Os irmãos Wright. Na mesma enciclopédia em português do Brasil, quem inventou o avião? Santos Dumont. Enfim, a mesma enciclopédia da mesma empresa. Mas dependendo do país, a realidade muda. De um lado para o outro. Diga, Não, eu queria só comentar da maravilhosa contribuição que o Elon Musk deu para a liberdade de expressão no Brasil, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que só separar as coisas, né? Uma coisa é endeusar ou glorificar o Elon Musk como um herói, a outra coisa é ver uma coisinha que ele fez em 2022, que é quando ele compra o Twitter, pega todos os e-mails corporativos do Twitter e entrega para 2 jornalistas americanos. Esses e-mails vão cair depois na mão do Michael Schellenberger e depois de 2 jornalistas brasileiros que vão revelar as ordens que vieram do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que foram enviadas para redes sociais, incluindo o X, e pedindo cancelamento de contas de gente de direita e da esquerda, monitoramento de hashtags, e mostrou ali muito bem como acontece essa censura judiciária no Brasil. Então, assim, é claro que daí vem a repercussão que isso teve, os brasileiros, os bolsonaristas, criando esse perfil heróico do Elon Musk. A gente pode questionar isso ou não, mas essa decisão do Elon Musk de entregar esses e-mails foi fundamental para que revelasse essas coisas. E a outra coisa é que de existir uma coisa como o Twitter, né, ou o X, que é onde acontece o debate político hoje, né? O jornalismo hoje depende em grande parte do Twitter. É lá que as pessoas trocam ideias, que é o debate, né? É onde acontece o debate, onde né? os políticos passam recado. Onde os políticos passam recado. Tá aí o Cunha. Onde são criticados. É isso. O que eu queria aproveitar esse gancho, Dudu, só para dizer o seguinte. Lembrar, de fato, antes de o Musk comprar o Twitter, né? Para onde é que estava indo a ferramenta, né? A ferramenta estava cheia de bloqueios, né? Até o Donald Trump estava bloqueado e tal. E aí tudo bem. Era pior de todas em bloqueio. Era pior de todas. É uma discussão, assim, que aí acho que vale a pena ser travada, né? O quanto que você pode deixar material ser aberto, né? O próprio Alexandre falou em 4chan, que é um espaço onde tem crime acontecendo, né? Então, assim, tem um limite, obviamente tem limite, né? Mas, assim, a ferramenta estava indo para um lado, de fato, que era de uma pretensão de controlar as pessoas, que aí depois esses próprios arquivos mostraram que tinham viés ali, que tinha um agente obrigando muitas. Não, isso no Brasil, mas nos Estados Unidos, né, quando entendi. surgiu o Twitter Files, o que eles expuseram foi que o pessoal tinha um lado, claramente, né? Porque aí viés político, um né? viés político que veio das universidades, né? Todos esses dirigentes, todos os executivos do Twitter tinham uma cabeça específica e muito homogênea, e se preocupavam muito mais com
problemas, e aí tem problemas, claro que tem, mas que vinham da direita e com os da esquerda não era tanto assim. E aí a ferramenta começou a ficar viciada. E aí veio esse incômodo e nesse contexto o Musk foi lá e comprou. E aí, né, tornou no caos. Quer dizer, façam tudo. Hoje o Twitter, inclusive, o X, né, tem um monte de material, de vídeo com moças botando foto, né, nudes no perfil, essas coisas. Quer dizer, ele realmente está mais caótico, mas ao mesmo tempo ele parou aquele processo que era um processo de controlar. E aí, um problema já seria o controle. O segundo problema, que é esse problema maior, é que o controle está enviesado, né? Então, de fato, obviamente, ele tem os interesses econômicos, ele está querendo ganhar dinheiro com isso. O Twitter ele foi vendido, inclusive, porque não ganhava dinheiro por conta também disso, porque é uma ferramenta de conversa em que você não pode conversar direito, ou que um público específico tem mais limitações do que o outro, ela vai perdendo valor, né? Mas, de fato, como o Alexandre falou, assim, enquanto herói, enquanto defensor de liberdade e tal, o Musk é muito menos do que empresário. Agora, a questão é que no Brasil e em qualquer outro país onde essa ferramenta pode ser utilizada, as duas questões se interrelacionam, né? Ou ele vai ganhar dinheiro quanto mais liberdade de expressão tiver e que as pessoas que cometerem os crimes sejam punidas, né? Exato. Olha, já que a gente gosta, então, de liberdade de debate, deixa eu dar meu pitaco, que não é exatamente igual. Com todo respeito, eu aprendo muito com meus companheiros e acho que todas as posições são válidas, mas eu acho que, nesse caso específico, a minha posição é esperar uma certa perspectiva histórica do que vai dar disso com o tempo, entendeu? Porque, por exemplo, eu sei que eu vou dar exemplos que não tem nada a ver, mas ok. Então, assim, a gente já está se estendendo na hora aqui. O que eu ia dizer é o seguinte: o Fulgêncio Batista era um ditador em Cuba. Aí vem os caras de Terra Maestra, vamos liberar o país. E aí, quando parecia um negócio bacana, mas aí depois, na perspectiva histórica, não foi tanto. O Shah Reza Pahlavi no Irã era um ditador? Era. Mas aí veio o Khomeini, vamos libertar o Irã e voltar às raízes e tal. Aí ele chega e... Então, assim, os czares, eles eram ditadores? Eram, mas aí veio os bolcheviques. Então, assim, o Luís XVI era um cara incrível? Não era, mas aí vem o Jacobino. Então, assim, a gente tem que ver, eu acho, e, de novo, eu sou apaixonado pelo Twitter, é a ferramenta que eu mais uso o dia inteiro de rede social. Quero mais um Twitter livre, aberto para debate, mas eu realmente não quero que ele vire o Forchan. Eu acho que tem aí, e isso é um assunto que eu estou guardando para a gente conversar na sexta-feira. Tem um documentário muito bom sobre isso lá no Netflix, e eu acho que esse é um debate interessante, bom e bacana para se ter nessa altura do campeonato, que é entender em que momento uma plataforma de uma ágora para debate ela se transforma no Forchan. Então, acho que é um bom debate e que também merece, em algum momento, uma perspectiva histórica, que hoje, em 2024, ainda não dá para ver, né? Mas vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Aqui no chat, uma curiosidade, a Adriana Araújo deu uma dica boa para a gente toda hora fica falando o X antes do Twitter. Né? Ela falou para chamar de Twitter. A gente fala de vez em quando Twitter. E é engraçado, o nome Twitter era tão melhor, porque o X quer dizer tudo, isso aí, né? X. Tudo. Ainda lembro o Ike. Não, mas o Elon Musk adora X, ele usa X e um monte de empresa e um monte de negócio. Era um pouco. O Ike Batista fazia isso. Aliás, que foi outro, o Ike Batista foi capa da Veja, que foi capa da Veja, que não sei o quê, que era o Brasil e não sei o quê, e passou. Quando a gente olha hoje o Ike Batista com perspectiva histórica, outro que gostava de X, OGX, não sei o quê e tal, também hoje, numa perspectiva histórica, a gente já olha o Ike Batista de uma maneira diferente. Então, vamos ver o que vai dar.